A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson. Venho trazer uma palavra diretamente do coração do nosso Senhor para o seu coração. Então esteja com o seu coração aberto e receptivo, como uma terra fértil. Permita que a semente da palavra de Deus, que será lançada em seu coração, gere frutos, cresça e gere fé no seu coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero compartilhar hoje com você se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 2. Romanos 8, versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Irmãos, desde que houve a queda do homem lá no jardim, desde Adão, quando Adão pecou, houve a morte entrou no mundo. E aí, já explicamos em outros vídeos, a morte significa e é a separação de Deus. Mas tudo isso é gerado graças ao pecado. Por isso que lá no livro de Coríntios, a palavra nos fala que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a morte que a arma tem contra o homem é o pecado do homem. É a natureza pecaminosa do homem. Porque o homem ele já nasce debaixo dessa natureza pecaminosa, dentro do pecado. E ele vive uma vida dentro do pecado, regada pelo pecado, ou seja, conduzido para a morte, totalmente separado de Deus. E essa é a lei do pecado e da morte, porque o homem já nasce preso a essa lei amaldiçoada, essa maldição de lei que é a lei do pecado e da morte, que só há uma maneira de sair de debaixo desse jugo de maldição, de pecado e morte, que é a lei do Espírito de vida. Mas o que é a lei do Espírito de vida? É que quando eu creio na obra redentora de Jesus Cristo, quando eu me arrependo dos meus pecados, da minha vida pecaminosa, quando eu me arrependo de tudo aquilo que eu vivi, das minhas obras mortas, tudo aquilo que eu vivi longe do meu Senhor, longe de Deus, quando eu me arrependo e recebo a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, eu recebo o Espírito de vida em meu espírito, que é o Espírito Santo. E esse Espírito de vida, que é agora a verdadeira vida, que é a vida no Senhor, subjuga a lei do pecado e da morte. Subjuga, é superior à lei do pecado e da morte. Ela me tira dessa condenação, ela me tira dessa vida amaldiçoada, presa a uma condição pecaminosa e uma condenação que será, infelizmente, sem Jesus, é uma condenação eterna. Mas não será para aqueles que creem em nome de Jesus. Percebam, irmãos, que a paixão de Deus ela é revelada por nós na cruz. O amor incondicional do nosso Criador é revelado na cruz, porque ele criou o meio para nos tirar dessa lei, para subjugar a lei do pecado e da morte. Ele criou um meio para nos manter perto dele, para nos trazer para perto dele, para unir aquele que estava separado, para reconciliar aqueles que, por naturezas distintas, não poderiam estar juntos. O que não era o plano de Deus. Deus, com a sua natureza divina, o homem, com a sua natureza pecaminosa, era impossível estarem juntos. Mas Deus, devido ao seu grande amor, como eu falei aqui, criou o meio para que essa separação fosse quebrada. E para que você entenda melhor, eu quero até te dar um exemplo. O como Deus, através da lei do Espírito de vida, subjugou a lei do pecado e da morte. Se você não compreende ou já compreende como funciona a lei da gravidade, eu quero te explicar um pouquinho melhor através do exemplo da lei da gravidade. Por exemplo, a lei da gravidade ela funciona da seguinte forma, meus irmãos. Se eu soltar uma caneta aqui, o destino dela é qual? Chão. Se eu subir numa cadeira, numa mesa ou num prédio e me jogar de cima, para onde eu irei? Para baixo. Ou seja, a lei da gravidade ela atrai, ela é uma lei de atração, ela atrai para a Terra. Explicando de uma maneira mais simples, ela puxa para baixo. Tanto é que no espaço, como não há gravidade, flutua. Se você vê os satélites lá, eles estão flutuando. Se você vê as aeronaves lançadas, elas flutuam no espaço, porque não há gravidade. Mas na Terra, a lei da gravidade é uma lei,
ela é uma lei inquebrável, não se tem como quebrar a lei da gravidade. Porém, lá no ano 1700 e alguma coisinha, Daniel Bernoulli ele trouxe o princípio de Bernoulli. E esse princípio é tão interessante. Qual que é o princípio de Bernoulli? O princípio de Bernoulli, irmãos, basicamente são as turbinas dos aviões. Foi descoberto por Daniel Bernoulli que se colocar uma pressão muito rápido, é possível subjugar a gravidade. Por isso que os aviões eles têm duas turbinas muito grandes, o que aquilo ali dá uma pressão e levanta uma grande e alta velocidade, o que corta a lei da gravidade, o que subjuga a lei da gravidade e permita que o avião fique no ar. O helicóptero com a sua hélice, ele corta a lei da gravidade devido à sua alta velocidade da hélice e o desenho projetado dela. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para que você entenda? Porque na lei da gravidade era uma lei imutável, porém o princípio de Bernoulli subjugou a lei da gravidade, fez com que fosse possível sair dessa lei e romper ela. A lei do espírito de vida em Cristo Jesus, ela subjuga a lei do pecado e da morte. Algo que era impossível para mim e para você sair de debaixo dessa lei, sair de debaixo dessa maldição, sair de debaixo desse aprisionamento. A lei do espírito da vida faz com que subjugamos a lei do pecado e da morte, faz com que saiamos dessa condição, faz com que saiamos dessa natureza. E isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo porque isso nos liga ao Criador. Isso nos conecta ao Pai, nos conecta ao Senhor. Porém, a lei do pecado e da morte continua ali. Se você, assim como no avião, forem desligadas as turbinas do avião, que é lá o princípio de Bernoulli que eu trouxe para você, o que vai acontecer com o avião? A lei da gravidade vai puxar o avião para baixo. Ele vai cair. Assim é conosco. Quando eu recebo o espírito de vida e eu subjugo a lei do pecado e da morte, o que quer dizer isso? O pecado não me domina mais. A morte não tem mais domínio sobre mim. Eu não vivo mais com a certeza de que morrerei no final. Eu vivo agora com a certeza da vida eterna ao lado do Criador, ao lado do Senhor dos Senhores. E o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque agora aquilo que me domina é o espírito de vida. É a vida que tem o domínio sobre mim. Porém, se eu recuar do espírito de vida, se eu recuar daquilo que subjuga o pecado e a morte, eu caio novamente nessa lei. Eu novamente volto para a servidão. Eu novamente volto para o aprisionamento. Volto para aquilo que me mantinha no chão. Porém, Deus não quer isso para nós, irmãos. Deus quer que o espírito de vida que Ele coloca naqueles que creem, naqueles que entendem a obra de Cristo, naqueles que creem com seu coração, que se arrependem das obras mortas, o desejo do Senhor é que esse espírito de vida nos guie, coordene os nossos caminhos, subjugue de uma vez por todas os pecados e a morte. O desejo do Senhor, irmãos, é que vivamos a verdadeira vida que Ele nos deu. Muitas vezes estamos tão aprisionados a essa terra, tão aprisionados a tudo aquilo que é passageiro, não nos damos conta de que daqui um pouco esse tempo se findará. Esse tempo se findará e depois, o que será de você? O que será de mim? Está na hora de abrirmos os nossos olhos. O Senhor já realizou uma obra, como eu falei, a paixão dele foi demonstrada na cruz, ele entregando o seu filho, ele se entregando lá por nós. Ele se entregou para que eu e você recebêssemos o espírito da vida e saíssemos da condição de escravo. Irmãos, o homem sem Deus, ele é escravo do pecado, ele é condicionado à morte, mas o homem quando recebe Jesus, quando recebe o espírito da vida, quando crê no Salvador, ele é automaticamente religado à vida que é Deus. Ele é automaticamente religado ao Criador dos céus e da terra. E é isso que Deus quer para você, que você seja religado a Ele, que você seja unido a Ele novamente. Então seja unido a Ele novamente em nome de Jesus. Saia da condição da lei do pecado e da morte e venha para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Viva a verdadeira vida, viva a verdadeira paz que o Senhor traz para você. Em nome de Jesus, não se permita mais ser escravo.
Não se permita mais. Em nome de Jesus, há um caminho para você, há uma saída para você, há uma opção para você. Basta que você pegue esse caminho, basta que você pegue essa opção, basta que você olhe para a vida em que você está vivendo, faça uma análise, se autoanalise. Aonde me levará a vida que eu estou vivendo? Para a morte ou para a vida? Irmão, se está sem Jesus Cristo, não é para a vida, pois só Ele é a vida. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há um terceiro caminho, não há um segundo caminho, não há um atalho. É somente por Jesus Cristo, é somente pela cruz, é somente pela obra dele, é somente quando eu me arrependo das minhas obras sem ele e me converto com meu coração a Jesus Cristo como meu Salvador. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Espero que você receba ela com o coração aberto e deixe ela gerar fruto para você. Deixe ela gerar frutos em você. Irmãos, novamente eu vou pontuar. O princípio de Bernoulli subjuga a gravidade. Porém, quando o avião está subjugando a gravidade, se as turbinas dele forem desligadas, ele cai, ele volta para o chão. Se você já recebeu o Espírito de vida em Cristo Jesus, mas se você se recuar dos caminhos dele, você volta para a escravidão. Você volta para a lei do pecado e da morte. Então não aceite isso. Não aceite isso. E você que ainda não encontrou esse caminho, venha para esse caminho excelente agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que recebam essa mensagem com seu coração e deixe ela gerar frutos. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Pai, eu oro aqui agora, Senhor, juntamente com os meus irmãos, juntamente com aqueles que me ouvem e me assistem, Senhor. Recebemos a sua palavra, recebemos, Senhor, a sua direção e somos gratos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse caminho excelente, obrigado por essa saída que o Senhor nos deu. Sem, Senhor, sem a sua intervenção, Pai, não teríamos alternativa a não ser continuarmos presos a uma condição, presos a uma lei que nos condenava. Obrigado, Jesus Cristo, por se entregar por nós. Obrigado, meu Senhor, por fazer essa obra maravilhosa, grandiosa e tremenda nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecemos a Ti, Senhor. Enaltecemos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, se eu não conseguir me fazer entender, se eu não conseguir passar tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, peço que o Senhor vivifique essa palavra nos corações. Peço que o Senhor, Pai, se revele e manifeste, Senhor, a Tua vontade no coração de todo aquele que me ouve e me assiste. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, meu Senhor, juntamente com os meus irmãos, já crendo, te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, meus irmãos? Espero que recebam com o coração aberto, com o coração ardendo pela palavra do Senhor. Não esqueçam de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e continue a receber os nossos vídeos em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês, no lar de vocês, no coração de vocês e na família de vocês, em nome de Jesus. Amém.